O melhor escravo é aquele que pensa que é livre. E se eu te dissesse que sua mente pode estar sendo manipulada sem que você perceba? Existe um código oculto, usado há séculos para controlar pensamentos. E ele está diretamente ligado à lei do gênero. A mídia, os governos e as grandes corporações entenderam algo que a maioria ignora. Seu subconsciente pode ser programado. O que você acredita ser sua própria vontade pode, na verdade, ter sido implantado. Mas há um jeito de sair dessa manipulação. E hoje, você vai descobrir o que nunca te contaram sobre a lei do gênero e o código oculto da manipulação mental. Você tem certeza que seus pensamentos são realmente seus? Talvez suas crenças, seus desejos e até a forma como você enxerga o mundo foram implantados sem que você percebesse. Parece teoria da conspiração. Mas a verdade é que existe um código oculto por trás da manipulação mental. Um código baseado na lei do gênero. A mídia, as instituições e os sistemas de controle entenderam algo que a maioria das pessoas ignora. A mente humana tem uma parte ativa, masculina, e uma parte passiva, feminina. E adivinha qual delas é manipulável? Exatamente, a parte passiva, o subconsciente. Quando você consome informação sem questionar, quando aceita padrões e crenças sem refletir, está permitindo que sua mente subconsciente seja programada. Agora, a grande questão é: como escapar dessa influência e recuperar o controle sobre sua própria realidade? O segredo está na sabedoria antiga, nos princípios herméticos que foram ocultados ao longo dos séculos. Mas por quê? Por que ninguém te ensinou sobre isso? Porque entender esse conhecimento significa despertar para um nível de consciência que te torna incontrolável. E no vídeo de hoje, você vai descobrir exatamente como essa manipulação acontece. E mais importante, como quebrá-la. Mas antes de te mostrar como sair dessa matrix invisível, precisamos entender como a própria ciência já confirmou a existência dessa dualidade em tudo. O princípio hermético do gênero. O gênero está em tudo. Tudo possui seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Kybalion. Tudo no universo segue um padrão. E a lei do gênero é uma das chaves ocultas desse grande enigma. Diferente do que muitos pensam, essa lei não se limita ao masculino e feminino no sentido biológico, mas sim a dois princípios complementares que estão em tudo. O ativo e o receptivo, o emissor e o receptor, o gerador e o nutridor. No hermetismo, essa dualidade é o motor da criação, o mecanismo que permite a manifestação da realidade. Sem a interação dessas forças, nada se concretiza, seja uma ideia, um projeto ou até mesmo a própria vida. Agora, o que acontece quando essa força é compreendida e aplicada conscientemente? Essa dinâmica pode ser vista em todas as áreas da existência. Pegue o simples ato de plantar uma semente. O solo, representando o princípio feminino, recebe e nutre a semente. Enquanto a semente, princípio masculino, contém a força da expansão e do crescimento. Sem essa interação, não há colheita. O mesmo acontece na cocriação da realidade. O pensamento intencional é a energia masculina, enquanto o subconsciente, com seu poder de manifestação, age como o princípio feminino. Mas a grande questão é: se essa lei é tão poderosa, por que a maioria das pessoas não consegue manifestar o que deseja? A resposta está no equilíbrio. Se alguém apenas deseja princípio feminino, mas não age princípio masculino, nada acontece. Se apenas age sem permitir que a energia se integre e floresça, o resultado também não vem. O segredo está na harmonia entre esses dois polos, exatamente como ensinado no Kybalion. Mas e se essa dualidade for muito mais profunda do que imaginamos? E se a própria ciência já tiver descoberto um fenômeno que confirma essa verdade há séculos? Paralelo com a ciência. Dualidade onda-partícula e polaridade na física. A ciência moderna já provou algo que os antigos mestres herméticos sabiam há milênios. Tudo no universo opera em polaridades complementares. Um dos maiores enigmas da física quântica, a dualidade onda-partícula, mostra exatamente isso. A luz e toda a matéria pode se comportar tanto como uma onda infinita quanto como uma partícula definida. Mas o que determina esse comportamento? A observação.
Isso significa que a realidade só colapsa em algo concreto quando há um foco direcionado, ou seja, um princípio ativo masculino, interagindo com o princípio receptivo feminino. Essa é a chave para entender a relação entre ciência e espiritualidade. Niels Bohr, um dos pais da mecânica quântica, chamou isso de princípio da complementaridade, reconhecendo que duas naturezas opostas podem existir simultaneamente, dependendo do contexto. Isso se alinha perfeitamente com a lei do gênero. Pense na própria vida. Em momentos de criação e expansão, o princípio masculino está ativo. Já nos momentos de assimilação e transformação interna, o princípio feminino assume o controle. Essa oscilação não é um acaso, mas sim uma dança cósmica que equilibra toda a existência. E aqui vem a grande sacada. Será que essa mesma lógica também rege a mente humana? O conceito de dualidade não se restringe à física. Ele está em tudo, na energia vital, na natureza e até nos nossos pensamentos. O Yin e o Yang, por exemplo, não são apenas símbolos filosóficos. Representam um fluxo constante de forças que se equilibram. Quando um princípio domina demais, surge o caos. Mas quando há harmonia, há a criação consciente. Isso nos leva a um dos maiores mistérios da existência. Como a lei do gênero opera dentro de nós, influenciando nossas decisões, percepções e até a maneira como vemos o mundo. Gênero na biologia e psicologia. Princípio criador e equilíbrio interno. Se a dualidade do universo se manifesta na luz e na matéria, faz sentido que ela também esteja presente na própria biologia humana. No corpo, vemos o princípio feminino na receptividade, na nutrição e no crescimento. É a energia que sustenta a vida. Já o princípio masculino se expressa no impulso, na ação e na direção. É a energia da expansão e do movimento. Isso explica por que todo ser vivo precisa dessas duas forças para existir. Mas e dentro da mente? O que acontece quando essa polaridade se manifesta no pensamento e nas emoções? Nosso cérebro reflete essa dualidade de forma fascinante. O hemisfério esquerdo, ligado à lógica, ao raciocínio analítico e ao pensamento estratégico, carrega a energia masculina. O hemisfério direito, responsável pela criatividade, intuição e sensibilidade, manifesta o princípio feminino. Jung percebeu isso e criou os conceitos de anima e animus, o lado feminino presente no homem e o lado masculino presente na mulher. Quando um indivíduo desenvolve ambos os aspectos, ele alcança equilíbrio mental e emocional. Mas aqui vem a questão. Se esse equilíbrio é tão importante, por que a sociedade parece nos empurrar para um extremo ou outro? Desde cedo, somos condicionados a reprimir um desses princípios. Homens são incentivados a suprimir a sensibilidade, enquanto mulheres são desencorajadas a desenvolver a assertividade. Esse desequilíbrio cria indivíduos desconectados de seu verdadeiro potencial. O resultado? Pessoas presas em padrões limitantes, sem controle sobre a própria realidade. Mas e se houvesse uma forma de reverter isso? E se essa manipulação não fosse apenas um acaso, mas parte de um sistema muito maior que influencia nossas mentes desde sempre? O controle mental e a lei do gênero. A manipulação de pensamentos pela mídia. Se tudo no universo segue a lei do gênero, então nossos pensamentos também obedecem a essa dinâmica. Existem pensamentos ativos, masculinos, que direcionam, criam e comandam a realidade, e pensamentos passivos femininos, que absorvem, aceitam e moldam essa realidade. O problema é que, se uma mente está constantemente em estado passivo, ela se torna vulnerável à manipulação externa. E adivinhe quem entendeu isso primeiro? A mídia, os governos e as grandes corporações. Eles sabem que o subconsciente, princípio feminino da mente, absorve tudo sem questionar quando está desprotegido. Isso significa que, se alguém não ativa o princípio masculino da mente consciente, passa a viver sob uma programação imposta por terceiros. Já reparou como certas ideias são repetidas exaustivamente na televisão, nos jornais e até nas redes sociais? Isso não é por acaso. A repetição é uma das formas mais poderosas de influenciar o subconsciente. Quando uma informação é exposta repetidamente, o cérebro para de questionar, dá e simplesmente a aceita como verdade.
Isso explica por que tantas pessoas adotam crenças, hábitos e até desejos que nunca foram realmente seus. Elas não percebem que foram programadas para pensar de uma certa forma. Agora, imagine o impacto disso na cocriação da realidade. Se sua mente subconsciente foi preenchida com limitações, como você pode manifestar prosperidade e transformação? Agora que você entende como a lei do gênero influencia sua mente e como esse conhecimento tem sido usado contra você, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar absorvendo padrões sem questionar? Ou vai ativar sua mente consciente e assumir o controle da sua própria realidade? A escolha é sua, mas uma coisa é certa: aqueles que dominam esse princípio conseguem manifestar prosperidade, expansão da consciência e transformação de vida. Se você quer aprofundar esse conhecimento e aprender como usar as leis herméticas para reprogramar sua mente e atrair abundância, o e-book A Chave da Prosperidade. Transforme sua vida financeira com as leis herméticas. Está disponível no primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade de aplicar essa sabedoria antiga de forma prática. E se você quer ir ainda mais fundo nessa conexão entre ciência e espiritualidade, assista agora ao vídeo Ciência e Espiritualidade, a verdade que esconderam de você, que está no card acima. Ele vai abrir sua mente para um nível de conhecimento que poucos conhecem. Se esse conhecimento te ajudou a enxergar a realidade de uma nova forma, considere se tornar membro do canal. Seu apoio me permite continuar trazendo conteúdos profundos e transformadores. E como membro, você terá acesso a materiais exclusivos para acelerar ainda mais sua expansão de consciência. Por fim, se esse vídeo te trouxe valor, curta, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você me ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos como esse. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para essa realidade. Você nunca sabe o impacto que um conhecimento pode ter na vida de outra pessoa. Muito obrigada por estar aqui.